Eu me encontro, curiosamente, em Poços de Caldas, a convite do 14º Festival de Literatura, chamado FliPoços. Eu recebi o convite para ser patrono, imediatamente soube que por trás desse convite estava um orientando muito querido, Sérgio Roberto Monteiro Aguiar. Foi-me solicitado que eu falasse da minha trajetória acadêmica e ela remonta aos anos 70, exatamente em 71, quando eu voltei da Universidade Hebraica de Jerusalém, depois de ter passado quase 4 anos lá. E, como dizem, Deus escreve por linhas tortas. Eu me formei em literatura latino-americana e em inglês. Só que eu vim muito melhor formado em inglês do que em literatura latino-americana, nem se compara. Então, meu caminho natural foi me apresentar no departamento de inglês, através de uma querida amiga, que não está mais aqui, a Cathy Feldman. O chefe de departamento era o Paulo Visioli, mas não fui aceito. Provavelmente eu não me adequava ao perfil que ele queria para a área dele. Era uma época que não tinha concurso, não tinha nada. Quer dizer, o chefe era quem contratava e acabou. Claro que tinha um número limitado de vagas. Então o caminho natural foi me dirigir à área de espanhol. Foi por uma recomendação do Davi Arigucci. Quando a gente se conheceu foi em agosto de 71. E aí foi imediato. O professor Morejon, em 10 minutos, me atribuiu vários cursos, tanto na área de espanhol como na ECA, com cursos de língua. Pedi para nunca mais, por favor, me darem cursos de língua. E foi uma trajetória de 32 anos de docência, foi toda a carreira. Foi uma felicidade trabalhar na área de espanhol, porque voltei às minhas próprias raízes, a minha própria língua-mãe, digamos. Eu me eduquei em Buenos Aires e todos os meus vínculos com professores, amigos e com a própria Argentina. De fato, muito melhor para mim pessoalmente do que se eu tivesse permanecido na área de inglês, curiosamente. Talvez, junto com o ingresso, paralelamente, me inscrevi na pós-graduação, na última leva de orientandos do professor Antônio Cândido, e eu lembro que a entrevista foi muito breve. Eu mostrei o meu currículo, evidentemente os cursos que eu fiz lá em Jerusalém, e a única coisa que ele me perguntou, não o que eu estava lendo, mas o que eu gostei de trabalhar, digamos, em literatura inglesa, né? Eu lembro que na época eu falei do John Donne, que foi um curso que eu tinha feito. Foi apenas isso, realmente. E eu não tinha na época nem noção da grandeza do Antônio Cândido. Eu tinha ouvido alguns comentários que era um professor importante e foi uma das grandes felicidades na minha vida, de ser orientando dele e de ser próximo dele, da família, praticamente até a semana anterior ao falecimento. Foi o Antônio Cândido que me recomendou o Murilo Rubião. Ele me trouxe o Ex-Mágico, me trouxe um livrinho sobre literatura fantástica do Louis Vax, e foi um trabalho muito influenciado pelo estruturalismo na época. O que merece destaque é que nós sabemos que o Antônio Cândido tem um estilo dele de análise e praticamente ele não segue nenhuma escola. Ele tem, digamos, essa tendência de fazer uma análise do discurso e da sociedade. Mas fizemos todas as tendências estruturalistas e semióticas do momento. E ele acompanhando os seminários.
o que mostra como ele estava a par, como chefe do departamento de teoria literária. Ele se impôs, né, essa missão de estar a par do que estava sendo feito naquele momento. Eu lembro que o que ele me atribuiu foi um seminário sobre o Grimaz, Algirdas Grimaz, de quem acho que hoje ninguém fala, um livro chamado Du Sens. Bom, eu quis morrer com esse livro, realmente, porque foi muito difícil entender toda aquela metodologia e explicá-la ainda. Mas tem esse valor. O Jacobson estava muito na moda, devidamente, um grande linguista, era amigo dos irmãos Campos, ele esteve no Brasil, Todorov também esteve no Brasil. Eu lembro que Todorov comentou que nunca viu tantos estruturalistas como no Brasil. Realmente a gente esperava a revista Comunicação, a gente esperava a revista Poétique. Foi uma fase. Por isso que o meu trabalho sobre o Murilo é um pouco formal nesse sentido. E foi também outra felicidade conhecer o Murilo Rubião. Era uma personagem muito particular, muito agradável, um gentleman, morava em Belo Horizonte, era diretor da imprensa oficial e ele veio assistir o mestrado. E lembro do Cândido ter comentado que foi o primeiro autor vivo que aparecia numa defesa de tese. Enfim, e se criou um vínculo com Minas Gerais, com o próprio autor. Quando eu comecei a orientar, eu também lembro que eu perguntei, professor, o que o senhor recomendaria a um jovem orientador? Ele não titubeou. Ele disse, Jorge, se você tiver a menor dúvida, você não aceite. E Antônio Cândido tinha isso. Era muito rápido nas respostas, era ou sim ou não, e daí não saía. Isso sempre me surpreendeu. Ele sabia exatamente o que ele queria e tinha respostas imediatas. Eu fui convidado pelo Emir Rodrigues Monegal, que foi um dos grandes críticos de literatura latino-americana uruguaio, para fazer a pesquisa de doutorado em Yale. Eu fiquei deslumbrado com a ideia de ir para Yale, aceitei de imediato. O que eu não sabia na época é que o Monegal era inimigo acérrimo do Ángel Rama, e vice-versa. Os dois uruguaios, os dois da revista Marcha, fundadores, e de fato um país muito pequeno para duas pessoas dessa grandeza. O Antônio Cândido jamais comentou esse fato, jamais colocou obstáculos. Quer dizer, uma pessoa com um respeito pelo outro que a gente raramente vê. Porque a tendência natural dele teria sido, olha, eu não me dou com o Monegal não é da minha praia, etc. Eu acabei conhecendo o Ángel Rama em Washington, de alguma forma. Eu diria que o ano e meio em Yale mudou a minha vida profissional, no sentido de potencializar, entrar em contato com escritores, com o movimento literário, cultural dentro da Universidade de Yale, era fantástico. Eu vi a Elizabeth Bishop recitando os poemas, o Paul Deman, do Departamento de Francês, enfim, críticos de primeira linha. Humberto Eco deu vários cursos lá. Então, evidentemente, isso mudou muito o meu perfil e a possibilidade de me dedicar integralmente à pesquisa, né? E eu convivi com o Monegal na época que ele estava escrevendo a grande biografia, né? Borges, uma biografia literária. E fiz os cursos com ele. Então, entrei no universo do Borges, que eu já tinha lecionado, mas de fato foi uma releitura muito mais profunda, muito mais inteligente.
né? Monegal foi uma das pessoas que trouxe o Borges para o Uruguai, um dos descobridores do Borges. Inclusive, tinha muito orgulho do nome dele aparecer como personagem num dos contos do Borges. Eu devo dizer que muitos dos meus colegas fizeram essa trajetória indo para Paris, né? Passando vários anos pesquisando. Eu fiz outro caminho, fui para os Estados Unidos e realmente dei cursos em muitas universidades americanas. Na Universidade de Nova York, Maryland, 3 vezes na Johns Hopkins, a Universidade do Texas, com convites do David Jackson, um brasilianista. Então, não só não posso me queixar da minha carreira, como graças a esses locais e essas bibliotecas extraordinárias, foi possível fazer, digamos, as minhas pesquisas. Uma biblioteca norte-americana é um caminho para o infinito. Não há o que você não consiga pelo sistema de intercâmbio entre bibliotecas. Ainda sobre o Antônio Cândido, das tantas visitas que a gente, uma vez ao ano, reunia toda a turma, né? Éramos umas 10, 15 pessoas. O Zé Miguel, o Lafetá, Lígia Chiappini, Arnone, enfim, todo esse bando que eu considero com grande orgulho a minha geração. E o Cândido várias vezes dizia, olha, meu grande orgulho não é nem o que eu produzi intelectualmente, meu grande orgulho são meus orientandos. E a gente dizia, tá bom, professor, a gente vai acreditar no que o senhor diz. Mas ele repetiu várias vezes. Ele dizia que ninguém na USP tinha formado, digamos, orientandos com a qualidade que ele formou. Eu não estou falando isso por mim, mas estou querendo repetir o que o querido mestre dizia e que a gente achava muita graça. Mas isso também para dizer que eu tenho o maior orgulho dos orientandos, porque você passa 30, 32 anos na USP e alguns não conseguem deixar, digamos, uma herança, um lastro. E, enfim, aí depende de cada um. A minha área de hispano-americana, eu posso dizer que eu tive orientandos muito bons, brasileiros, cubanos, argentinos de vários lugares, colombianos. Nisso, os programas de intercâmbio são muito bons. E o grupo que hoje está na área de espanhol, eu considero um grupo de excelência. Eu sempre digo, olha, eu não tive filhos, então eu me dediquei a fazer livros e a orientar, digamos, os jovens orientandos. Na USP, muita gente sai magoada da academia, sai, não sei, por vários motivos, porque a vida departamental é difícil. Eu sempre digo que é pior do que o mau casamento, porque o mau casamento tem solução, né? As pessoas podem se separar. Na vida departamental, não, é até você cair duro, você fica lá. Não tem como escapar a isso. E eu acho que em todos os departamentos, com certeza os departamentos de espanhol do mundo inteiro são bastante brigados, né, pelas várias razões. Acho que faz parte do ser humano essa questão. Agora, a última coisa que eu posso fazer é me queixar. Eu acho que eu tirei muito proveito da minha carreira. E tive a sorte também, por meu caráter bicultural, de me dedicar ao comparatismo de Brasil com Argentina, especialmente. Então, tem a ver com minhas próprias raízes, e isso é muito estimulante. Eu hoje tenho grandes amigos em Buenos Aires, especialmente, intelectuais, enfim. Foi uma retomada, como eu disse, das raízes até o final. Também preciso falar que esse depoimento está sendo feito no Moreira Salles, que está no meu coração e no meu subconsciente
freudiano, porque a minha mãe, que foi uma retratista, uma fotógrafa, que eu considero importante, o acervo dela está dentro do Instituto. E isso é uma grande felicidade, porque coloca o trabalho da minha mãe, que ela pessoalmente nunca achou importante, mas coloca ela na história da fotografia do Brasil, devidamente. Ela, junto com várias outras fotógrafas, né? O acervo fotográfico do Moreira Salles e a reserva técnica e os cuidados é padrão internacional. Eu sempre digo que o Moreira Salles é uma pequena Paul Getty no Brasil, da forma como os artistas, os acervos dos artistas são tratados. Então me vincula ao Instituto e de vez em quando eu tenho algumas participações na área da fotografia, que eu fui também me especializando. Então, digamos que é uma felicidade dupla eu estar aqui hoje em Poços de Caldas e nessa sede tão linda. Eu também tenho que ter umas palavras de agradecimento com a Gisele Ferreira, que é a alma da Flipossos e é uma pessoa extremamente competente. A Flipossos é muito agitada, com muitas atividades, super bem organizada. Quer dizer, a feira é importante para conhecer novos valores e as pessoas se conhecerem entre si também, né? Pessoas que a gente conhece só pelos livros, de repente tem a ocasião de vê-las pessoalmente, né? Eu recebi várias pessoas que me disseram: eu li seu trabalho. Tudo isso é muito, digamos, gratificante, eu diria. 14ª Flipossos 2019, Literatura Sem Fronteiras.